Da consciência de nossa própria fragilidade, declaramos como princípio o humanismo profundo. Sendo princípio, é nossa ética coletiva, acolher o outro, abrigar a nós mesmos, guardar toda a casa e também um novo começo. Pensar novas existências, desejar o outro, reinventar o ser. É saber que contra a indiferença existe o afeto, para a angústia e o medo existe o abrigo e contra o horror existe a arte. É combater a desigualdade, agora mais preocupante, repartindo o privilégio de poucos com a necessidade de tantos. Onde falta trabalho, levar o alimento. Se é preciso abrir mão das ruas, dos amigos, do rosto descoberto, então recriar o espaço do encontro, o sentido da confiança, o olhar. Ser gentil, às vezes, é se aproximar apenas do necessário. Observar limites e a justa medida do amor. Estaremos atentos para buscar o que deve ser feito, porque alguém necessita, porque nós precisamos, porque o mundo grita. Fazer com cuidado e ciência, sabendo que o tempo da espera é também o tempo da cura. É recuperar a saúde, mas é também amadurecer, mudar de estado, afinar, como o queijo, o pão e o vinho. Gentileza é o viver o tempo. A cura é de cada um. Um texto de Laura Cohen e Maurício Meirelles, na quarentena de 2020. Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes de estar aqui, então eu vou começar me apresentando. Eu sou Lua, sou idealizadora do Futuro Possível, uma das co-curadoras desse painel, né, desse grande painel que tem 2 blocos, que é o que futuro queremos envisionar. Estou aqui hoje eu, Thaís e Ana, que fazemos parte desse coletivo Futuro Possível junto com a Maria, que não está aqui com a gente hoje. E vou começar falando rapidamente sobre o que eu faço, né? Eu sou pesquisadora, pesquiso narrativas regenerativas que conversem, né? Façam esse diálogo entre a dignidade humana e a saúde planetária. Então, tudo que vai se ver ao longo desses diálogos, nessas próximas horas, elas vão estar dialogando dentro desse universo. O Futuro Possível, a Thaís, assim que a gente abrir, ela vai falar, né, bastante sobre ele, mas é uma plataforma de educação para regeneração planetária, e é esse espaço onde eu e elas, a gente dialoga, troca, usa ele como um impulsionador, né, dessas narrativas que a gente acredita. Agora eu vou passar a palavra para a Thaís se apresentar. Olá. Tudo bom? Bom, meu nome é Thaís, eu faço parte aqui do coletivo Futuro Possível. Também sou pesquisadora de narrativas regenerativas. Me formei em marketing pela SPM em São Paulo, sou paulista. E depois de uma longa caminhada dentro do marketing, eu resolvi ir mais para a área ambiental, então estudar um pouco mais de sustentabilidade. E fui me formar no Schumacher College, na Inglaterra, para entender um pouco mais como que a gente poderia fazer essa transformação sistêmica
porque muito mais do que olhar para os pequenos sintomas que a sociedade vem vivendo e as crises que a gente vem enfrentando, a gente precisa ter um olhar sistêmico, onde a gente olhe para todas as crises que a gente está enfrentando e quais são as interligações dessas crises. Então, eu me formei lá, voltei para o Brasil no ano passado, e esse ano eu venho dedicando meu trabalho junto com o Futuro Possível, esse coletivo de mulheres incríveis que pesquisam e colocam, através da educação no mundo, um pouco mais sobre regeneração, como que a gente pode transformar a nossa cultura, a nossa vida, o nosso estilo de vida, os nossos pensamentos e as nossas ações no mundo para que eles regenerem o nosso planeta, uns aos outros, os seres humanos e os não humanos também. E aí eu vou passar a palavra para a Ana, para ela se apresentar também. Agora acho que deu. Não estava conseguindo me desmutar aqui. Eu sou a Ana, sou cofundadora do Futuro junto com as meninas, com a Lua, a Thaís e a Maria. Também sou mestranda em arquitetura, faço meu mestrado na área de sustentabilidade, onde eu pesquiso majoritariamente biomimética, pensamento sistêmico e design regenerativo. Desde que me juntei ao Futuro, tenho aprendido muito desses diálogos e dessas conversas que a gente tem. Eu também sou ilustradora, designer gráfica há alguns anos, e no Futuro atuo principalmente no eixo de comunicação. E é isso, eu vou passar a palavra para as meninas começarem então a nossa apresentação aqui hoje. Obrigada. Vamos então começar a passar os slides e a gente vai conduzindo aí junto com vocês um pouco do que a gente acredita que é a nossa narrativa no futuro possível, né? E aí eu passo a palavra para a Thaís, que vai começar. Olá! Queria chamar vocês a atenção para também o nosso QR Code que tem aqui do lado, que é a nossa campanha coletiva no Catarse. Nosso trabalho no Futuro, ele é bastante assim gratuito, então eu vou conversar um pouco com vocês, contar um pouco como que a gente fala sobre regeneração, em que canais a gente está disponível, mas a gente tem muita informação gratuita de acesso livre para todo mundo. Então a gente tem uma campanha no Catarse, que é um financiamento recorrente para ajudar no nosso conteúdo, a Ana, que é a nossa designer maravilhosa, e nós que somos pesquisadoras todas juntas. Então tá aqui o QR Code do lado para quem quiser olhar um pouquinho mais a nossa campanha no Catarse. Então vamos começar. Bom, bem-vindos ao Futuro. A gente sempre faz essa brincadeira, né, de nós olhando para a Terra de fora, como se a gente fosse usar esse planeta ao máximo que ele pode nos dar e fosse lá entrar dentro de uma espaçonave e mudar para Marte. O que não seria o ideal, né? O que a gente não quer que aconteça. A gente quer valorizar o planeta onde a gente vive, a gente quer olhar para ele como a nossa casa. E com carinho. Então, para que a gente olhe para nossa casa e a gente quer deixar ela limpa, arrumada, bonita, com espaços para nós, espaço para todos os outros seres que queiram morar junto com a gente. E esse é o nosso planeta. Então, o nosso planeta ele não está aqui para ser usado e jogado fora dentro de um pensamento linear, mas sim para que a gente olhe para ele como parte de nós, como nós fazemos parte dele, né? E como que esse planeta ele é a nossa casa e casa de tantos outros seres que a gente divide. Então a gente faz essa brincadeira de bem-vindos ao futuro para que a gente olhe para esse futuro de uma forma diferente, que a gente não olhe para esse futuro apenas um futuro tecnológico, onde a gente vive meio que nem os Jetsons em espaçonaves viajando pelo universo, mas sim dentro do nosso próprio planeta, e que o nosso futuro seja cada vez mais verde, integrado com a natureza, cada vez mais terráqueo, pés descalços no chão. Então sejam muito bem-vindos. Acho que pode passar o slide para a gente começar. Queria apresentar para vocês então o Futuro,
Nós somos uma plataforma de pesquisa e educação para regeneração, então nós somos um coletivo hoje de mulheres, e a gente tem um curador, que é quase um nosso amigo, irmão, que é o Lucas, que também está sempre presente com a gente. E dentro do futuro a gente ancora, então, narrativas, que a gente vai falar muito, quais são essas narrativas das quais a gente vive, né, que são tecidos de significado. Então a gente ancora essas narrativas para que elas contribuam para um futuro possível que a gente deseje, que a gente queira de verdade para o nosso planeta Terra. Porque muitas vezes a gente não percebe quais são as histórias que a gente conta, e essas histórias levam a gente para lugares que a gente, na verdade, não queria. Então, para que a gente possa ter consciência das histórias que a gente conta e que elas levem para futuros possíveis e desejáveis para o nosso planeta. E que nesse processo, que essas nossas histórias, que são as que guiam as nossas ações, ela reconheça, abre espaço para agências humanas, então para nós e todas as culturas humanas que existam, e também para agências não humanas, que são os animais, que nós fazemos parte, e todos os outros reinos que existem, que eles possam ter espaço de valor intrínseco de viver e desfrutar desse planeta tanto quanto nós, num processo de regeneração. Então, que a gente possa olhar para a natureza como esse lugar de inspiração de regeneração, onde nada é linear e tudo é circular, onde a gente não joga fora, mas a gente respeita e entende a ciclicidade da vida e celebra essa ciclicidade da vida. Pode passar. Então, a gente se manifesta enquanto coletivo de pesquisa nessas plataformas. Então, a gente tem uma plataforma no Instagram, onde a gente coloca muito conteúdo legal. Todos os nossos canais, a gente vê eles como canais de educação. Então, o nosso Instagram também é um canal de educação com pequenas pílulas de conhecimento, onde a gente toca em assuntos que a gente consegue aprofundar em outros lugares depois. A gente tem uma comunidade no Telegram, que o link está no nosso Instagram, então para quem quiser participar dessa comunidade, ela é incrível, ela é o meu xodó, assim, no futuro, onde a gente conversa com mais abertura, um pouco mais de espaço, com os agentes da regeneração, que a gente chama. Então, lá a gente tem conversas um pouco mais profundas, a gente divide notícias, livros, tem grupo de estudos, onde a gente conversa um pouquinho mais a fundo sobre cada um dos temas. E a gente tem nossa revista, onde ela sai às vezes mensal, às vezes a cada 2 meses, conforme o nosso fluxo de trabalho vai permitindo. E ela também, cada mês, tem um tema, e a Lua e a Maria são as redatoras, e é sempre incrível. A gente convida pessoas para escreverem e também traduz muitos textos de outras línguas para o português. Temos um time de tradutoras maravilhosas também, bom reconhecê-las. E também temos um podcast que tem em português e em inglês, que a gente faz algumas entrevistas com agentes da regeneração que estão praticando a regeneração no mundo e podem inspirar a gente um pouco nesse processo também. E é isso, pode passar o slide também. A gente também oferece cursos, que aí eu vou falar no próximo slide. Então, a gente faz cursos, estamos aí em diversos cursos diferentes. O próximo curso agora, que vai começar essa semana, vai ser o Transcendência, que vai ser um curso incrível, falando sobre ciência e encantamento. Vale super a pena olhar nas nossas plataformas, a Lua que vai guiar esse curso. A gente também faz cursos dentro de companhias, né, de empresas. A gente tem projetos artísticos de audiovisual, então estamos para lançar um documentário que chama Regenerar, que é a Maria que está guiando esse processo, vale a pena também ficar ligado. A gente cria grupo de estudos, que nem eu já falei, pesquisas e reports sobre as tendências e o que a gente vê, né, como que a gente deseja o futuro, como que a gente planeja e vê ele acontecer agora no presente. Fazemos curadorias de palestras e eventos, que nem aqui no Festival Verbo Gentileza, e diversos outros formatos de criação de conteúdo. Pode passar. Bom, agora que vocês já conhecem um pouco do futuro, a gente começa então a nossa conversa aqui sobre regeneração planetária. Primeiro, para abrir esse espaço, é legal dizer que esse não é um espaço de certezas absolutas. Então, a gente não está falando sobre uma única verdade, a gente está falando sobre o plural. E a gente também não quer, nesse lugar, ter um lugar de sala de aula tradicional, onde o professor vai falar uma verdade e você acredita passado, tem que anotar e ver aquilo como uma única verdade. A gente quer criar um espaço para a gente viver as questões, para que a gente pergunte, questione
ao fundo da nossa alma tudo que a gente vive para que faça sentido de verdade. E aí, se a gente passar para o próximo slide, ele vai entrar justamente nessa questão. Pode passar. Que a gente vive obcecado por essas soluções milagrosas, por essas respostas rápidas, esse sentimento de urgência que vem da cultura ocidental. E nós, por sermos um país colonizado, a gente vive essa cultura eurocentrada muito fortemente. E que tira o espaço de outras culturas que já existiam aqui no Brasil. E aí essa crença de que seja rápido, eficiente, não gaste tempo com perguntas, teorias e filosofias, ela acaba deixando a gente muito alienado pela essa cultura de significado, esse tecido de significado que existe por trás de tudo que a gente faz. Então a gente não pega um copo de café para tomar no café da manhã sem um significado cultural e social por trás. Então como que a gente consegue entender que essas respostas rápidas, essas atitudes rápidas demais que a gente toma, elas têm significados e crenças por trás que a gente não entende, não que a gente não entende, mas que a gente não olha de verdade, com profundidade, e a gente acaba repetindo padrões de forma inconsciente. Pode passar o slide. E aí a gente nega essas teorias, essa experiência, esse contexto e valoriza só essa prática universalizada. Né? Quantas vezes a gente não traçou um plano para diversas pessoas diferentes ou locais diferentes sem considerar a localidade, a diversidade e a especificidade de cada local, né? De cada ser. Quantas vezes a gente já não traçou planos na nossa vida desconsiderando agências não humanas, por exemplo, seres não humanos. Então a gente ignora todas essas filosofias de sentido que existem por trás das nossas ações e traz as nossas ações que são baseadas em crenças inconscientes, às vezes sem saber. Então aqui a gente está abrindo um espaço de trazer essas questões, de perguntar por que pensamos o que pensamos, quais histórias formam as histórias que nós contamos, né? Quais são as crenças que nos limitam ou que regem os nossos atos, que podem ser conscientes ou inconscientes. E aí podemos mudar de slide. E aí, nesse sentido que a gente está trazendo aqui essa provocação, para que a gente repense a presença humana na Terra. Repense como que a nossa história tem sido até hoje, então olhar para a nossa história é muito importante, mas também repensar como que a gente quer se posicionar na Terra daqui para frente. E às vezes, muitas vezes a gente nunca pensou sobre isso. Então, qual é a presença humana no planeta? Qual é o impacto da presença humana? De que forma ela é feita? Quais é a diversidade da presença humana na Terra, de que forma ela se manifesta. Então a gente precisa questionar de maneira profunda como que a gente pensa, qual é a nossa visão de mundo e qual é o nosso sistema de valores, porque é eles que regem as nossas ações aqui, na Terra. E aí a gente traz uma frase de um economista que guia muito dos nossos trabalhos, do Charles Eisenstein, que ele diz: nenhum movimento para mudar o mundo pode algum dia ter sucesso sem que seja desenhado a partir das mudanças profundas de paradigma, né? Então a gente precisa mudar esse jeito de olhar para o mundo, as histórias que nós contamos, essas narrativas que nós contamos para nós mesmos, para que a gente mude o tecido de significado que existe pela nossa existência, para que a gente entenda que a nossa história de sucesso talvez ela não seja a única história a ser contada, para que a gente abra espaço para essa pluralidade de histórias e entender qual é a presença humana que nós queremos ter na Terra e de que forma que a gente quer deixar esse planeta para as próximas gerações futuras, tanto humanas quanto não humanas. Então é isso, eu vou passar aqui a fala para a Ana, no próximo slide. Bom, então, como a Thaís estava falando, repensar a presença humana na Terra também envolve questionar essa narrativa em que a gente está inserido. E uma narrativa, explicando assim rapidamente, é como se fosse uma história invisível que é criada por um imaginário social dentro do contexto de uma cultura que vai nos dizer o que é certo, o que é errado, o que é real, o que é importante ou não, da humanidade. E apesar de existirem múltiplas narrativas ao mesmo tempo, porque há uma diversidade de culturas, é certo que há uma narrativa dominante, que é uma narrativa ocidental e do norte global, que é essencialmente uma história da separação, que é um conceito que o Charles, como a Thaís já trouxe também, fala muito. E essa é uma história
que nos diz que nós somos indivíduos separados em um mundo separado, que a gente está aqui para maximizar os nossos interesses pessoais e que o crescimento tem que acontecer a qualquer custo. Então, essa é basicamente uma narrativa de desentrelaçamento do metabolismo vivo da Terra e das nossas comunidades humanas. É uma narrativa de escassez, de competição e dominação, porque se eu sou separado do outro, mais para o outro quer dizer menos para mim. Então, eu preciso assegurar o meu lugar e preciso competir o tempo inteiro. Pode passar para o próximo slide. E essa é uma narrativa que teve seu início lá na Idade Moderna, que foi uma época, né, que aconteceu as grandes navegações, por exemplo. Então, a gente estava num contexto de dominação, de conquista, de colonização. E era um período também onde estava acontecendo o Renascimento, que é um movimento que colocou o homem como centro da criação do universo. E é onde ocorreu uma valorização excessiva da racionalidade. E isso se vê nas falas de diferentes pensadores desse período, como o Descartes, ou Francis Bacon, ou Galileu Galilei, que moldaram essa narrativa, e a gente percebe que é uma narrativa que foi construída a partir da visão de mundo de homens brancos, europeus e aristocratas, né? Pode passar para o próximo. E essa visão da modernidade, ela vai dizer que, para entender o todo, basta entender as partes separadas e somá-las. Então, se eu quero entender o funcionamento de um relógio, basta eu desmontar ele e entender as pecinhas. Se eu quero entender um sapo, basta eu dissecar esse sapo e entender as partes separadas. Só que esse pensamento, que é essencialmente qualitativo, reducionista, fragmentário, ele ignora a complexidade e a interdependência da vida. Pode passar. E quantos de nós ainda hoje acreditam nisso, né? Que a gente pode criar um mundo perfeito através da ciência, razão e tecnologia, ignorando os sentires e valorizando muito a mente e o raciocínio lógico, com esse intuito de dominar a natureza e transcender nossas origens animais para construir uma sociedade que seja unicamente racional. Então, aqui a gente percebe que a gente está em pleno século XXI e a gente ainda está inserido numa narrativa que foi construída lá no século XVI. Então, esses paradigmas que sustentam a nossa história atual são a materialização de pensamentos, contextos, corpos e visões de mundo que são passadas. E elas ocupam um espaço que impedem essa expressão dos novos mundos e das forças do presente de se manifestarem. Pode passar. E aí fica cada vez mais óbvio as falhas dessa narrativa que foram construídas há séculos atrás, e é claro que a gente sente uma transição a caminho, já é hora, né? Porque a gente está ainda inserido nessa narrativa de séculos passados. E a gente percebe essa transição e essa quase como essa sensação de embriões de um novo mundo, de um futuro diferente que quer surgir, mas está meio... a gente vê vislumbres, né? A gente não consegue visualizar isso ainda, justamente por a gente estar nessa transição de narrativas. Pode passar. E aí, essa transformação, ela precisa ser tanto interna quanto externa. E aí a gente traz essa frase de que a gente não pode mudar uma coisa sem mudar todo o resto, porque diferente do que acreditavam esses pensadores do Renascimento, a vida é interconectada. E todas essas crises que a gente vive hoje, sejam elas políticas, econômicas, sociais, culturais, etc., estão interligadas e são a manifestação de uma crise maior, que é uma crise de percepção, de como a gente vê e existe no mundo. Então, fazendo uma analogia a um iceberg, essas crises seriam quase como aquela pontinha visível do iceberg, só que embaixo disso, embaixo dessa linha d'água, escondido, tá todos os paradigmas de pensamento e as estruturas, o nosso modo de ser no mundo que fazem com que essas crises aconteçam, que é essencialmente a narrativa, né, e o imaginário dominante. Pode passar. Entra nesse espaço vazio entre histórias que o Charles fala, que ele diz que talvez as mudanças profundas só aconteçam através do colapso. E o colapso é exatamente isso, é quando a gente é expulso da nossa antiga forma de ser
ou de ver o mundo, porque ela não faz mais sentido, mas a gente ainda não tem um território firme para firmar os nossos pés nessa nova narrativa, porque ela ainda não está bem formada. Então é um espaço vazio mesmo, um espaço escuro de dúvidas, de confusão, que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. É um espaço de abrir mão do controle para que esse futuro possa emergir. Então é um espaço em que quase passado, presente e futuro coexistem, porque a gente sente uma narrativa ruindo e a gente sente algo novo querendo surgir, um novo modo de existir na Terra, mas a gente não consegue ver isso de uma forma clara, ou como fazemos para chegar lá. Então, esse é um espaço de potencialidades, em que parte dessa jornada é abraçar esse inexplicável, esse inexplorado, tentar buscar soluções para as perguntas que a gente tem, mas também abrir espaço para as perguntas que ainda vão surgir. Então, esse é um espaço de mágica, de dádiva, um espaço do servir, porque é aquilo que está fora de nós. Pode passar. E aí a gente entra nesse contexto da narrativa do encontro, que é uma narrativa que já existe em muitos povos ancestrais, povos indígenas e na própria natureza, que é uma história de abundância, em vez de ser uma história de escassez. É uma história de colaboração, ao invés de uma história de competição. É uma história que coloca o protagonismo na comunidade, ao invés de no indivíduo. E isso acontece muito na natureza, né? A natureza é abundante por ela própria. Então, uma flor se abre para o mundo sem medo de mostrar sua beleza e de alguém roubar algo dela. Ou um pássaro canta, ofertando esse canto como um presente. E essa é uma história do interser, que quer dizer que o meu ser participa do seu ser e de todos os seres. Que cada um de nós tem um dom original e necessário para dar ao mundo. Que o propósito da vida é esse, da gente expressar os nossos dons. Que todo ato é significativo e tem um efeito sobre o cosmos. E que somos não separados uns dos outros, de todos os seres e do universo. Pode passar. Então, essa é essencialmente uma história e uma narrativa de reintegração e de reconexão. Então, a gente sai desse conceito do egocentrismo, em que o homem está no topo dessa pirâmide evolucional, inclusive em cima da mulher, que está ali embaixo, e aí depois todos os outros animais e seres vivos do planeta, e passa para uma narrativa ecocentrada, onde a gente se vê como só mais um das diferentes espécies que compõem essa teia da vida. E aqui eu encerro a minha fala e vou passar para a Lua terminar e complementar o que eu já falei. Então, continuando essa tessitura, né, dessa narrativa que a gente está trazendo hoje, a gente entende que nesse projeto, né, fragmentário que nasce, né, há mais de 500 anos atrás, que a gente, né, vem carregando ele, vem dando sustentação até os dias de hoje, ele é um projeto que trabalha 3 níveis de desconexão. Né? O primeiro nível de desconexão é essa desconexão eu comigo mesma. O segundo nível de desconexão é essa desconexão entre eu e a comunidade, né? Esse projeto de desarticulação. Né? Quando a gente coloca esse indivíduo dentro dessa narrativa da escassez, nesse projeto de competição, nesse momento a gente desarticula, né, essas habilidades, a gente desarticula essa potencialidade comunitária. E o terceiro nível de conexão é essa desconexão profunda entre nós e o planeta, né? Essa fantasia da desconexão, como se nós existíssemos isolados de todo o resto, como se a natureza estivesse lá fora, né? E esses níveis de desconexão, eles estão profundamente conectados, né, com questionamentos que a gente vem vivendo muito fortemente, especialmente nesse momento de transição entre narrativas, como a Ana trouxe, né, que é quem sou eu, quem é esse eu, né? Quem somos nós enquanto humanidade, de quais comunidades eu faço parte, qual é o meu nível de engajamento nas comunidades das quais eu já faço parte, mas não tenho consciência. O que é essa interdependência, né? Uma redescoberta desse processo de interdependência. Quem é o planeta em que vivemos? A gente gosta muito dessa pergunta desse jeito, né? Quem é? Porque
um metabolismo vivo, né? É um macro-organismo. Então, quem é esse planeta em que a gente vive? Como ele ou ela funciona? Qual é a minha função, né? Ou como eu existo em relação a ele? Então, esses processos de desconexão, nesse momento de transição, eles vêm ficando cada vez mais claros e a gente vem ganhando a chance de se fazer essas perguntas, né, e apontar em outras direções e construir outras narrativas dentro dessa oportunidade de reconexão que a gente está vivendo, ou oportunidade de ganhar consciência sobre essa fantasia para desenhar outras narrativas ou abraçar narrativas que já estejam postas e que contem outras histórias, né? E não essa história da desconexão. Pode passar. E aí a gente quis trazer hoje um pouco justamente sobre essa relação, né, entre esse sujeito e essa comunidade. A gente gosta muito de falar sobre comunidade nos cursos. A gente inclusive tem um curso que chama Simbiose, que é só sobre comunidade, porque a gente entende que a gente vive um momento em que as pessoas se sentem muito culpadas, né? Existe uma culpa em relação a tudo que está acontecendo, a crise climática, a desigualdade social, e junto com essa culpa vem diversos outros sentimentos, né? Uma melancolia, como o Fábio Scarano fala no livro dele, uma tristeza, e a gente gosta de dizer que a comunidade, ela é essa ponte entre esse indivíduo e esse planeta, né? É nesse processo de reabilitação comunitária que a gente, de fato, começa a participar de maneira engajada dessa transformação, desse desenho, dessas novas narrativas. Então, essa ideia de que entre o indivíduo e o mundo existe uma ponte, né? Uma ponte que é ferramenta motora, que é caminho rumo a esses futuros possíveis que a gente sonha. E essa ponte é a comunidade. Pode passar. E dentro desse momento, né, de reavivar, de viver essa interconexão, né, à medida para que a gente desperta para essa interligação entre todos esses sistemas nos quais a gente vive, a gente começa a compreender que não é possível, por exemplo, criar política pública de equidade sem alterar o sistema econômico. Dentro desse movimento, conforme a gente começa a entender que tudo está sistemicamente interconectado, a gente começa a ver também, por exemplo, que a nossa crise ecológica é uma crise espiritual, porque ela é uma crise que vai fundo, né, em quem nós somos enquanto humanidade, em quem nós somos enquanto seres, em quem nós somos enquanto sujeitos, né, desse processo de transformação. Então, são crises que elas chegam, que elas abrangem todos os aspectos da nossa humanidade. Pode passar. E quando a gente olha, né, para esse mundo e começa a sentir ele a partir dessa perspectiva sistêmica e de interconexão, a gente gosta muito desse conceito que a Helena Norberg traz de ativismo sistêmico, né? Se eu quero me mover, se eu quero estar implicada nessa transformação, se eu quero ser um agente rumo a essa transformação, por que eu não posso olhar isso a partir desse olhar sistêmico, né? Então ela diz para a gente que milhões de pessoas já estão trabalhando para construir um mundo melhor no mundo inteiro. E se essas pessoas unissem forças para criar uma mudança de nível sistêmico? Pode passar. A Helena, né, que é essa mulher que está na foto, é uma mulher que fala muito sobre futuros ancestrais e sobre localização. Ela fala que o ativismo sistêmico ele é um ativismo baseado nesse conhecimento profundo de como esses sistemas sociais e econômicos funcionam, né? E ela vai falar que é tanto uma reflexão profunda e o compartilhamento de conhecimentos quanto uma prática, né? Então esse ativismo sistêmico ele vai falar muito sobre esse educar-se
e ele vai falar muito sobre esse diálogo entre movimentos, né? Vai falar muito sobre esse lugar de que a gente precisa reconhecer que as políticas econômicas é que criam tudo que está acontecendo no mundo, né? Desde a insegurança no emprego, a pobreza, o caos climático, e que esse ativismo sistêmico ele permite, né, ou ele tem uma potência de transcender essas campanhas isoladas de um só assunto, para que a gente possa se unir, né, como agentes dessa grande transformação, de uma maneira resistente o suficiente para lidar com isso. Pode passar. E esse ativismo sistêmico, como eu estava falando, ele tem 3 aspectos. O primeiro dele é esse educar-se, né, sobre as causas dessa crise mundial. O segundo é sobre a gente desenvolver esse entendimento de como essas diferentes partes da economia, elas interagem e se desenvolvem, né? E o terceiro convite desse ativismo sistêmico é de conectar e colaborar com diversas pessoas e movimentos com base nesse entendimento, né? Dentro desse ativismo sistêmico, a gente entende ele muito como um projeto de articulação, né, entre diversos movimentos e pessoas. Pode passar. Então, nessa perspectiva, nessa visão, a gente vai ver, por exemplo, que justiça de gênero, reforma agrária, mudanças climáticas, direitos dos animais, antirracismo, cidades em transição, comidas orgânicas, a redução da pobreza, essa transformação interna do indivíduo, direitos da mãe terra, tudo isso está interconectado, né? Todos esses movimentos, eles se influenciam, né? E se houverem coalizões e articulações, essa transformação ela pode acontecer de maneira muito mais profunda e talvez mais acelerada. Pode passar. Então, o convite, de uma maneira geral, não só do ativismo sistêmico, mas de toda a nossa fala aqui, é esse convite para a gente ir mais fundo, né? Da gente entender quais são as nossas implicações dentro desse sistema, das nossas responsabilidades, as nossas inconsistências, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, né? Tudo aquilo que a gente... como é que a gente abre o peito para lidar com tudo aquilo que a gente não conhece nesse momento, como a Ana disse, né? Que é um momento em que é muito difícil para nós, porque a gente precisa... abrir mão desse controle, né? Porque é um momento entre histórias, é um momento de vazio, né? Então a gente gosta muito de falar sobre essa compreensão do que nós somos nesse projeto de transição, né? De que nós somos sujeitos dessa transição. O que quer dizer que internamente a gente está transformando a experiência de estar vivo, enquanto externamente isso não é nada mais, nada menos do que transformar o papel da humanidade sobre a Terra. E para fazer isso, né, com a dignidade necessária, com a reverência à vida, a gente precisa ir mais fundo, né? Precisa existir um compromisso de ir mais fundo dentro dessas crises que a gente está vivendo. Pode passar. E aí o convite de culturas regenerativas, que é essa área, né, das narrativas regenerativas que nós estudamos, ele é um convite para dizer, né, para esse mundo que sustentabilidade não é suficiente. Especialmente essa sustentabilidade que a gente vê hoje incorporada dentro das empresas, né, que é uma sustentabilidade que ela acredita que ela pode existir dentro desse sistema econômico no qual que a gente está inserido, né? Então, essa ideia de regeneração é uma ideia que parte do princípio da contínua renovação, né, disso que a gente chama de recursos naturais, mas que recursos é uma palavra horrível. Então, essa ideia de regeneração é essa que acolhe a ciclicidade da natureza, celebra os seus movimentos, reconhece que a mudança faz parte da vida, honra essa diversidade de histórias, de existências, de saberes, de seres, né? Essa ideia de abrir espaço para o novo sem deixar para trás a sabedoria ancestral, eu diria melhor, sem achar que a sabedoria ancestral está lá atrás, né?
Então, essa ideia de culturas regenerativas que promovem essa colaboração como princípio básico para a criação de novas narrativas e que a gente reconhece que o futuro é uma história escrita a muitas mãos, que aquela ideia que a Thais abriu falando sobre práticas e crenças universalizadas, a gente possa deixar isso para trás, né? E começar a construir um mundo onde haja espaço para todas as histórias, inclusive todas as histórias que passaram por apagamentos, que passaram, né, por etnocídios, por genocídios, especialmente entendendo o nosso contexto de um país colonizado como o Brasil. Pode passar. E aí, para encerrar, a gente quis trazer uma fala do Krenak, né, que é um farol para a gente dentro desse projeto do Futuro Possível. E nesse último livro dele, ele traz essa frase em que ele diz: em diferentes lugares tem gente lutando para esse planeta ter uma chance, por meio da agroecologia, da permacultura, por exemplo. Essa micropolítica está se disseminando e vai ocupar o lugar da desilusão com a macropolítica. Os agentes da micropolítica são pessoas comuns que mostram aos povos da floresta que existem pessoas na cidade viabilizando novas alianças. E a gente encerra com essa fala porque é uma fala muito simbólica, né, do que a gente acredita, desse momento em que a gente vive essa total desilusão com essa macropolítica, de compreender a potência, né, dessa micropolítica, desse indivíduo se compreendendo como um cidadão, né, que está inserido em uma comunidade, que que pode e deve exercer sua cidadania e não só se compreender como um consumidor do mundo. Pode passar. E aí, a gente encerra por aqui essa primeira sala. Eu queria agradecer para quem esteve aqui com a gente, né, durante esses minutinhos. Vou passar a palavra para as meninas poderem se despedir também. E convidar todo mundo, vai haver um intervalozinho, né, de 10 minutos e a gente já entra na segunda sala, que vai falar exatamente sobre essa fantasia da desconexão com o planeta. Thais? Olá! Bom, a gente abriu o chat para perguntas, por enquanto não teve nenhuma pergunta. Mas eu que conheço a minha parceira Lua e a gente ainda tem 10 minutinhos, vou fazer uma pergunta para ela e talvez depois, se a gente ainda não tiver nenhuma pergunta, a gente pode fazer uma pergunta para a Ana. Lu, como você sente no seu coração, nessa cultura ocidental que perdeu as suas habilidades de se formar comunidade, a importância da gente resgatar as habilidades comunitárias para que a gente possa fazer isso que a cultura regenerativa propõe, que é construir esse futuro a muitas mãos? Então, Fábio, obrigada. Esse processo eu chamo de reabilitação, né? A gente está vivendo uma rehab. Estamos numa rehab desse individualismo, dessa concepção de que a gente existe em competição, de que o mundo é hostil lá fora e todas as outras pessoas estão competindo comigo. Né? É uma vibe muito louca que a gente carrega de como se todo mundo tivesse contra a minha existência e por isso, por medo de tudo que está lá fora, eu preciso me proteger. Então, eu acredito que primeiro passozinho para a gente começar a compreender a potência da comunidade é esse abrir-se para a vida, né? Esse abrir mão do controle, esse se abrir para o diálogo e passar a compreender a força que existe no encontro com esse grupo do qual eu faço parte, seja ele a minha família, seja ele o meu bairro, seja ele a minha cidade, seja ele... Lu, você ficou no mudo. Oh! Voltou.
Em que parte? Até que parte você me ouviu? Dessa cidade? Da cidade, foi alguém que me mutou, hein? Dessa cidade da qual eu faço parte, ou de um grupo do qual eu faço parte, quero continuar fazendo porque nós temos um propósito em comum, ou mesmo de um grupo de pessoas com as quais eu me reúno porque eu as amo e quero me divertir, né? Então, como é que a gente consegue, como diz o Krishnamurti, baixar esse tecido de julgamento e de crenças e se abrir para o diálogo e caminhar em direção, né, a esse lugar coletivo, esse lugar do pertencimento, desse significado que vai além do indivíduo. Então, eu acredito profundamente que é nesse caminho em direção às nossas comunidades, à consciência e ao engajamento, né, dentro das nossas comunidades, é que a gente começa a liberar diversas dessas crenças e a gente começa a reabilitar vários saberes que a gente tem que são intrínsecos à própria humanidade, né? Então, essa capacidade de dialogar, a observação profunda, essa capacidade de compreender os conflitos enquanto propulsores evolutivos, essa capacidade de existir em diversidade, né? Compreender os limites como fronteiras de diálogo, né? Fronteiras em que eu deixo de existir e o outro tem um espaço. Então eu sinto que a chave dessa transformação ela está nesse lugar, né? Da relação com o outro, da relação com a comunidade, em abertura a partir de outro paradigma que não é esse da competição e do individualismo. Obrigada, Lu. A gente tem mais 3 minutinhos e eu queria chamar a Ana para responder essa pergunta que a gente recebeu no chat, que é uma pergunta um pouco cabeluda, mas é boa. Ana, como vocês enxergam essa polarização da sociedade? Como podemos juntar as pessoas para ter conversas mais construtivas? O que você sente? A Ana tá mutada. Será que a gente consegue desmutar ela? Deixa eu ver aqui. Deu, agora deu. Então, eu vejo que isso precisa partir da pessoa, porque não vai adiantar a gente forçar pessoas a dialogarem se elas não estão abertas a isso. E isso que eu trouxe da história da separação, espaço vazio entre histórias de encontro, eu vejo muito como cada um, não é como se fosse um lugar, tem o lugar da humanidade também, mas tem o lugar em que cada um tá dentro dessas histórias, né? A gente transita entre elas. Então, eu acho que precisa partir desse lugar de questionar onde a gente está, qual é o nosso papel e se abrir a isso, porque essa história da separação também é uma história que nos deixa em um estado de estresse o tempo todo e às vezes a gente nem se abre a dialogar porque não tem tempo, né, para isso, na correria do dia a dia, de se provar ser melhor que o outro, de ter que cumprir uma carga de trabalho muito grande. E às vezes a gente não dá nem um bom dia no elevador para a pessoa que está ali do nosso lado. Então eu acho que partir de pequenos atos, de dar um bom dia, de responder ao porteiro do prédio, de perguntar se a pessoa está bem, quando encontrar alguém na rua, conversar, assim, se abrir a isso. E esses espaços, que nem o que a gente está aqui agora, né, nesse grande festival de pessoas que se unem para dialogar, para aprender com o outro, esses espaços são muito valiosos, assim. Meninas, se vocês quiserem me complementar. Obrigada, Ana. Concordo muito com você. Eu sinto que esses espaços de gentileza, né, que nem esse festival, são os espaços que a gente precisa começar a criar, aonde a gente entende que o outro não é separado de mim, que nem a Ana falou na fala dela na apresentação, né? Que essa história que a gente quer ver, essa história do encontro, é a história do interser. Então, para que a gente consiga sair desse lugar da competição
e entrar nesse lugar da colaboração, eu preciso entender que o outro faz parte de mim. E a história, o entendimento da regeneração vai trazer isso para a gente. Então, a interdependência de nós com todos os outros seres do mundo. Então, se alguma coisa acontece com as árvores, eu corto todas as árvores do planeta, isso vai afetar a mim. Então, não é interessante para nenhum de nós que exista violências a níveis sistêmicos, porque todos acabam sofrendo. E do jeito que a gente vive hoje, temos dentro da Casa da Modernidade, né, a Camila e o Dino, que vão vir aqui na próxima sala, falam bastante, tem pessoas que estão no topo dessa casa e que sentem muito menos os efeitos desse descaso que a gente tem com outros seres e com o planeta. Mas um dia tudo isso vai afetar todos nós, que nem, por exemplo, esse momento planetário que a gente está vivendo nessa grande pandemia. Então a gente precisa entender que essa externalização das consequências, ela não vai durar muito, ela não é a longo prazo. E que se a gente se une enquanto colaboração e não se vê nessa narrativa da separação, eu sou separado do outro, isso a longo prazo é muito melhor para todos, para que a gente possa se ver enquanto ecossistema. Eu acho que é isso, eu vou passar a palavra para a Lu, para a gente fechar aqui a sala, e aí a gente passa para a próxima sala, que vai ser a negação do entrelaçamento com a Terra, com a Camila, o Dino e o Fábio. Então, Lu, a palavra é sua. Então, bem, oficialmente vamos encerrar esta sala. Foi muito bom estar com vocês, meninas, mais uma vez. A gente vai dar um intervalozinho e já já a gente volta com a Camila, o Dino, que fazem parte do Terra Dentro e do Gesto Rumo a Futuros Decoloniais, e o Fábio Scarano, que é o autor do livro Regenerantes de Gaia, que inclusive eu mencionei ele um pouco mais cedo aqui durante a minha fala. Então é isso, esperamos vocês todos lá, na verdade, né, aqui, já já. Um beijo.
aí contigo no chat. Estou olhando. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos agora, estamos na sala 2, a negação do entrelaçamento com a Terra. Eu vou passar, então, a fala para a Lu, que ela vai apresentar um pouquinho do tema, o que é essa negação com o entrelaçamento com a Terra, e depois vai passar a palavra para os nossos palestrantes, convidados, amigos se apresentarem também. Lu. Oiê! Oiê de novo para quem estava aqui com a gente e continuou, seja bem-vindo quem está chegando agora. Como a Thaís falou, o tema dessa segunda sala é a negação do entrelaçamento com a Terra. Hoje nós temos como convidados pessoas que a gente admira muito. Antes de passar a palavra para eles se apresentarem, eu queria falar que aqui no cantinho esquerdo, para mim está no cantinho esquerdo, né? Tem o QR Code da vaquinha que a gente está fazendo para o povo Funiô, né? O Terra Dentro em parceria com o Futuro Possível, aqui dentro do Festival Gentileza. A Camila também, quando se apresentar, pode falar um pouquinho sobre, né, essa parceria do Terra Dentro com o Funiô, do Gestos Rumo a Futuros Decoloniais, que é o coletivo que eles fazem parte também, né, tem uma relação com esse povo, e acho importante ela apresentá-los também. Então eu vou passar a palavra para a Camila e para o Dino, que, como eu falei, fazem parte do coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais e são o projeto Terra Dentro, para eles se apresentarem. E logo depois vou pedir para o Fábio, né, o Fábio Scarano, que é o autor do livro Regenerantes de Gaia, que é para que ele possa se apresentar também. Então, primeiro, sejam bem-vindos, muito obrigado por terem topado estar aqui com a gente hoje, nós estamos muito felizes, e passo a palavra para a Camila e para o Dino. Obrigada, Lua. Prazer, todo mundo. Boa tarde. A gente estava aqui acompanhando a primeira sala, foi muito bom escutar vocês. Eu sou a Camila Cardoso e junto com o Dino a gente faz parte do projeto Terra Dentro. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado pelo convite. A gente faz parte de um projeto que, na verdade, envolve muitas pessoas e muitos coletivos. Então, existe uma forma que a gente busca sempre começar nossas falas, que é pedindo algumas permissões e licenças. Então, primeiro, a gente pede permissão à Terra, como um grande metabolismo vivo, do qual todos nós somos partes. A gente pede licença aos povos indígenas dessa terra, né? E aí eu acho que vale a gente lembrar que, embora estejamos cada um em suas casas, possivelmente todos nós estamos numa terra que foi invadida, uma terra que não foi cedida, e que, apesar das nossas boas intenções, existe um ato de violência que aconteceu, que persiste até hoje de várias outras formas, e do qual nós somos, de alguma forma, herdeiros e beneficiários. E a gente começa contando isso para que dentro das nossas mesas e dentro das nossas conversas, a gente consiga lidar com essas complexidades que são existir no mundo como a gente existe hoje. E aí, para falar um pouco desse coletivo que a gente faz parte, o Gestos Rumo a Futuros Decoloniais, isso já me dá um gancho, que, na verdade, a gente trabalha essas questões de violências sistêmicas, de racismo, de colonialismo, interligadas com a crise climática, né? São questões que elas não podem ser separadas. Então, as nossas práticas pedagógicas, elas buscam sempre trazer esses elementos juntos. E é uma honra para a gente estar aqui. Obrigada, Futuro Possível e Festival Verbo Gentileza pelo convite. É uma honra estar junto com o Fábio também aqui, Fábio Scarano. E só comentando um pouquinho o que a Lua pediu da campanha de financiamento coletivo para o povo Funiô, que está aqui
no QR Code no cantinho da tela, né? É um site no Benfeitoria. A gente trabalha com o povo Funiô há 2 anos, pela Teia das 5 Curas, que é uma rede de pesquisa e colaboração com 10 etnias indígenas do Brasil, Peru e Canadá. Então, por meio desse coletivo que a gente faz parte, a gente tem essa atuação e trabalho com eles. Então, a gente também está à disposição depois para tirar dúvidas, quem estiver mais interessado nesse trabalho específico ou entender melhor essa campanha. Mas a gente agradece muito quem puder doar. As doações começam em R$10 e a gente tá aqui doando o nosso tempo, o nosso trabalho para também gerar renda para eles. É um pouco essa ideia que a gente organizou com a Thaís e com a Lua. Obrigada. Acho que o Fábio pode se apresentar agora. Seja bem-vindo. Oi, boa tarde. Um imenso prazer estar com vocês. Sou, desde já, muito grato para a Lua, para os organizadores. Uma satisfação estar aqui junto do Dino, da Camila. Adorei ver a fala da Ana, a fala da Lua, um pouquinho mais cedo. Thaís, super obrigado por estar aí moderando a gente, né, botando a gente junto. E eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Ecologia. A minha tradição é na ciência. Eu sou um estudioso das plantas, especialmente fotossíntese, é o tema que ao longo da minha vida mais me interessou. Mas a partir desse contato com as plantas, ao longo dos anos, eu fui me aproximando de outras leituras acerca da natureza, com os nossos povos indígenas, especialmente. Eu tenho um interesse hoje muito grande no diálogo entre a ciência e a religião, a fé, da ciência com a arte. E eu acredito, assim como a Ana mostrou para a gente, que a ciência tem uma contribuição grande. Eu não vou dizer a ciência, mas os cientistas, a maneira como a ciência foi apropriada pelas diferentes formas de poder ao longo dos anos, ela deu uma contribuição grande para trazer o planeta ao estado que ele está hoje. E eu acho que, por conta disso, a ciência tem um papel também muito grande em ajudar a gente a ir para uma outra fase, uma fase melhor, mas que ela só vai conseguir ser ator nisso se ela, de fato, dialogar com os outros saberes que tem no planeta. E é por isso que eu, assim, humildemente tento ajudar a construir esse diálogo com diferentes formas de saber. Então, esse é meu trabalho hoje, é onde eu atuo profissionalmente, onde eu milito, é o que eu creio. E aí, ao ser convidado para bater esse papo com vocês, para mim é uma honra enorme, uma satisfação e uma missão também. Então, muito grato, Lua, e aos organizadores por essa oportunidade. Nós que agradecemos, certamente. Então, para a gente começar, eu queria trazer à tona essa pergunta, que é a pergunta que vai guiar, né, o nosso convívio nesses minutos que se seguirão, né? Então, a pergunta que eu faço, tanto para a Camila e para o Dino, quanto para o Fábio, né, é essa pergunta de o que nos faz acreditar que a gente existe separado da natureza e como essa ideia influencia a nossa própria saúde e a saúde do planeta. Então, passo a palavra para o Fábio, né? E depois abro para a Camila e para o Dino trazerem a perspectiva deles também. Lua, muito obrigado. Eu acho que quem teve a oportunidade e a satisfação de ver o seu bate-papo com a Ana ainda há pouco, acho que vocês viram muito dessa explicação. Eu concordo 100% com o que vocês falaram. Acho que ao longo da história, assim, da história, vamos dizer, ocidental, já com Aristóteles e com Platão, que desenvolveram muito a fundo esse conceito de natureza, ao surgir um conceito sobre a natureza, o ser humano começa ali a se separar, na Grécia Antiga, disso que chama de natureza. E aí, a partir desse instante, a natureza já se torna um outro para nós. E essa separação é muito curioso, porque se a gente for ver um pouquinho antes deles, com Tales de Mileto, os pré-socráticos, a forma deles enxergarem a relação do ser humano com o planeta e com a natureza era muito integrada. E essa integração dos pré-socráticos me lembra muito os nossos indígenas, que, inclusive, em boa parte dos diferentes idiomas que a gente tem aqui no Brasil, eles não têm a palavra natureza. Assim, tanto isso demonstra, né, como eles se percebem completamente integrados e assim vivem.
E lembra muito também o que alguns cientistas disseram, cientistas esses que, ao longo da história, vamos dizer assim, não venceram dentro do estabelecimento científico, e aí eu cito, tem vários, tem Alexander von Humboldt, o Vladimir Vernadsky, que foi fantástico também no começo do século, mas especialmente o James Lovelock e a Lynn Margulis, no início dos anos 70, quando lançaram a teoria de Gaia. É uma teoria que no campo científico a gente sabe que não preponderou num tempo em que a visão de competição, especialmente da importância da competição entre os seres para a estruturação de sistemas biológicos e de sistemas socioeconômicos também humanos, era a visão preponderante. Teorias essas ligadas à competição, que a meu ver também são lindíssimas e importantes, mas é uma pena que de uma certa maneira excluiu essa outra visão de integração, de indissociabilidade que a teoria de Gaia trazia, e que hoje, felizmente, começa a reemergir, ressurgir 40 anos depois. 50 anos depois, na verdade, eu fico pensando o tempo que a gente perdeu ao longo dos últimos 50 anos na ciência, ao não prestar a devida atenção a essa teoria que, trocando em miúdos, diz que nós somos completamente interdependentes, interconectados, indissociáveis uns dos outros, seres vivos e seres não vivos, inclusive, desse planeta, o que torna o nosso planeta, de uma certa maneira, uma espécie de supra-organismo, um gigantesco organismo vivo do qual nós somos partes. E eu ontem, por acaso, eu anotei assim, o que a teoria de Gaia me diz muito. Eu ontem ouvi a mãe Liliana Araújo numa live que a gente estava fazendo, era um debate entre cientistas e religiosos, justamente sobre esse debate entre ciência e religião, organizado por um projeto lindo chamado Fé no Clima. A gente discute mudanças climáticas, né, entre cientistas e essas comunidades religiosas, e a mãe Liliana, da tradição da Umbanda, estava falando para a gente que na fé dela, o eu somos nós, né? E eu acho que é isso muito que a teoria de Gaia diz, o eu somos nós. O que a nossa percepção de indivíduo me lembra muito o que o Carl Jung falava, o psicanalista, que a gente não pensa muito nisso, né? A palavra indivíduo significa o que não se divide. E a gente entende a gente como sendo esse indivíduo, mas na verdade a gente não se divide, a gente não se separa do resto aqui. Então, quando a gente passa a se separar, né? Assim começa gradualmente na Grécia Antiga, entra pela Idade Média uma percepção da natureza ou como uma mãe bondosa, ou como uma madrasta malvada. Então tinha essa coisa da natureza um pouco mística na Idade Média, e quando entra com o iluminismo, em seguida na modernidade, a Ana explicou isso para a gente muito, muito bem, muito claramente, o ser humano passa a ter, que é um movimento bonito também, a gente condena isso, mas o humanismo era uma coisa linda. Essas pessoas acreditavam, René Descartes, Galileu Galilei, os caras achavam que a gente ia entender tudo, a gente ia ser capaz de entender tudo. E tinha um contemporâneo deles, o Blaise Pascal, um pouco mais jovem que o René Descartes, que era um fantástico geômetra, mas também muito religioso, e o Blaise Pascal teria se encontrado com o René Descartes, que já era uma sumidade na época. Um dia ele falou para ele, esse negócio da ciência vai acabar mal, porque a gente na ciência a gente só vai conseguir explicar 10%, os outros 90%, dizia ele, está no campo do sagrado. E o sagrado a gente não vai explicar nunca. E eu acho que, de uma certa maneira, venceu, né, essa visão do Descartes. É uma visão linda também, porque o que o Descartes achava? Que a gente tinha que reduzir os fenômenos a partes, para a partir das partes a gente entender o todo. Esse é o trabalho científico, é o nosso dia a dia. Só que quando a gente reduz, é tanta coisa, são tantos universos que a gente esquece de voltar ao todo. E ao deixar de perceber o todo, a gente se desconecta. E essa desconexão é o que traz a gente a esse tempo atual, que a gente chega a ter um quadro de saúde diagnosticado hoje, que a ciência chama de extinção da experiência. É muito comum em crianças e entre nós também, que já somos adultos. Essa é uma extinção de experiência de contato com a natureza. E à medida que a gente fica distante da natureza, especialmente no espaço urbano, você começa a ter todo tipo de problema psicológico, motor.
Então, isso que é um problema desconectado de saúde mostra o grau de desconexão que a gente chegou em relação à natureza, que a gente passa a perceber como outro, né, e não se vê mais parte dela. Mas eu queria destacar para vocês, antes aqui do meu tempo encerrar, eu vou pedir para a Lua me chamar a atenção aqui, que vício de professor às vezes a gente tende a falar demais. Então, Lua, tu me avisa, mas uma coisa que eu acho importante lembrar, que está na história e que a gente pouco percebe, é que vejam, assim, para nós aqui, né, eu imagino que seja a maioria aqui do nosso público, eu imagino que tenham pessoas de fora também, mas eu imagino que seja um público majoritariamente brasileiro. E eu tenho para mim, até à luz de tudo que a gente tem visto, as barbaridades aí nos últimos dias, semana passada, o que aconteceu em Nova York, as falas que a gente ouviu do presidente da República, uma tragédia, fora as falas, tudo que está acontecendo com a Amazônia, com o Pantanal, com o meio ambiente no Brasil. Houve um camarada chamado Américo Vespucci, um grande navegador, que eu gosto sempre de citar, porque a gente esquece, ele é um personagem misterioso na história. Mas vê que coisa. Não foi o Colombo que descobriu a América? O nosso continente não se chama Colômbia, se chama América. O nosso continente é o Novo Mundo, porque ele não foi... Não é porque foi o último pedaço de terra a ser descoberto pelos europeus brancos, mas é porque tem uma carta que o Américo Vespucci fez ao navegar aqui por volta de 1502, ao longo de toda a costa das Américas. Tem uma controvérsia acerca de onde ele escreveu essa carta linda. Eu gosto de acreditar que foi na Baía de Guanabara, carioca que sou. E é uma carta linda que ele escreve para os mecenas dele em Portugal, ele um genovês, um italiano. Ele fala na carta o seguinte: ele ficou encantado com o que ele viu na Mata Atlântica e com o povo tupinambá. E na carta ele falava o seguinte, puxa, olha só, esse povo aqui é um povo que ama a si mesmo, e a impressão dele do amor próprio era o fato deles andarem todos nus, numa época que a Europa andava toda cheia de roupa. Era o amor ao próximo, ele ficava impressionado com as festas regadas a Cauim, aquela celebração da amizade e tal, e do amor deles pela natureza, na medida que o povo tupinambá essencialmente vivia da pesca e da coleta de frutos e de raízes na floresta e tal. Então, esse trinômio, amor a si mesmo, amor ao próximo, amor à natureza, que o Américo Vespucci escreveu na carta chamada Novo Mundo, é para mim, e lembrando o que a Ana falou, é a grande utopia dos últimos 500 anos. Só que essa carta do Américo, a gente não seguiu. A gente não só não seguiu, como a gente dizimou o povo tupinambá e outros povos indígenas aqui do Brasil para instalar um outro tipo de civilização, uma civilização voltada para a natureza como recurso, que a Lua também mencionou muito bem esse termo na fala anterior. Então, a natureza passa a ser percebida como recurso ou como obstáculo, e não como sendo algo do qual a gente é parte. Mas, ainda assim, ao longo dos últimos 500 anos, essa utopia do Américo, ela está aí, e eu acho que ela deu a base para vários... Tem muito da visão do Américo Vespucci no marxismo, tem muito da visão dele no movimento hippie, tem um bocado da visão dele, se você for ver bem, até no sonho americano. É uma coisa muito curiosa como isso permeia, mas só que vários dessas utopias modernas aí do século XX, elas se tornaram distopias por essas razões do ser humano ter a impressão que ele vai dominar, que significa poder e capital e assim por diante. Então, essa visão do Américo, eu tenho a impressão que nós, que somos aqui brasileiros nascidos ou brasileiros adotados e brasileiras nascidas ou então adotadas aqui, é uma espécie de missão cósmica que a gente tem. A gente tem que fazer com que essa visão predomine. E eu costumo achar que se a gente não consegue fazer isso aqui num país que tem tanta diversidade biológica, diversidade cultural, se isso não der certo aqui, vai ser difícil que outros lugares no mundo consigam demonstrar isso, eu acho. Então, a impressão que eu tenho é que essa separação, a gente precisa começar a cicatrizá-la, a gente tem que regenerar esses espaços de separação entre o ser humano e a natureza, porque no final das contas essa separação está só na nossa cabeça. A gente é a natureza, isso está claro à luz das mudanças climáticas, à luz da Covid. A natureza, dizia o Aristóteles, é tudo que é de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Então, a gente tem a natureza dentro de nós.
mas a gente, às vezes, a gente não consegue vivê-la, a gente não consegue senti-la. Houve uma separação, de novo, citando Jung, ele falava isso, que para a gente se tornar o indivíduo, para a gente se tornar aquilo que não se separa, a gente tem que botar o nosso consciente racional em contato com o nosso inconsciente pessoal e com o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo são camadas, como se fossem camadas arqueológicas de pensamentos, de vivências, de experiências que os nossos ancestrais acumularam e que estão à nossa disposição, na nossa bagagem genética, no nosso DNA. DNA esse que as bactérias têm, que os outros seres vivos todos têm, nos botam em condição de igualdade com eles. E a gente esqueceu que cada um desses seres que tem DNA são irmãos e irmãs nossos. Nós temos essa base comum. Então, essa base comum nos une. E ela, meus amigos que são ligados à ciência, como eu sou, a ciência mostra isso. Então, não mostra que a gente, ser humano, é mais esperto do que ninguém. Mostra que a nossa raiz lá no DNA é idêntica da menor bactéria. E de boa parte dos vírus também que estão por aí, tem esses que não têm nem DNA, que são meio estranhos, mas é uma gigantesca irmandade, né? E aí, para isso, a gente precisa, eu acho, encontrar meios de se reintegrar, e essa reintegração passa por linguagem, passa por diálogo. Isso foi, de novo, muito bem posto aqui, tanto pela Ana como pela Lua. Dito isso, então, eu devolvo aqui para a Lua, aí agradecendo mais uma vez essa oportunidade fantástica de estar conversando com esse incrível público. Muito obrigado, Lua. Que lindo. Obrigada, Fábio. E agora vamos ouvir a Camila e o Dino falar um pouco sobre, né, o que nos faz acreditar que existimos separados da natureza e como essa ideia influencia a nossa saúde e a saúde do planeta. Obrigada, Fábio. Foi muito, muito bom te escutar também. A gente vai trazer um pouco a perspectiva do coletivo Futuros Decoloniais, né, com o qual a gente trabalha. Então, a gente vai tentar permear um pouco com as explicações aqui de qual que é essa perspectiva. Mas a gente parte do pressuposto que não é uma questão de acreditar que a gente existe ou não separado da natureza, né? É uma questão de a gente estar apto novamente a sentir essa conexão, que inevitavelmente, como o Fábio disse, já está provada, né, pela ciência. A gente faz parte de um grande metabolismo vivo e isso é inegável. Então, o que nos fez estar anestesiados para perceber essa conexão que continua existindo a despeito da nossa ignorância racional, né? Num nível mais superficial da racionalidade, muitas vezes a gente quer negar, mas a despeito disso a conexão continua existindo. E a gente vai um pouco, né, para trás também, né, como o Fábio fez e as meninas na mesa anterior também, né, olhando a história, mas ainda um pouco antes, quando a gente começou a se separar como humano da Terra, quando a gente começou a lidar com a Terra como propriedade, né? E isso é o que a Thaís até mencionou rapidamente ali, a casa construída pela modernidade, né? Uma das ferramentas, metáforas ali que a gente usa, que é esse sistema todo do qual a gente hoje faz parte, né? O sistema da modernidade, que ele começa quando a gente coloca esse chão que nos separa da Terra e nos individualiza, né? E nos, primeiro, ainda como grupo humano, nos tira do restante da natureza e depois começa a nos individualizar ainda mais como humanos, né? Então, concordo muito com o Fábio que a perspectiva da gente se reconectar com esse inconsciente coletivo e com essas outras formas, né, e outras camadas de si próprio, são formas da gente perceber novamente essa conexão. Mas voltando para a questão do anestésico, né, que eu acho que tem ali, né, por que a gente não sente essa conexão mais, né? Tudo que é trazido, né, todo o nosso sistema de crenças hoje, ele é muito baseado, inclusive, na ciência, né, e em tudo que pode ser provado. E aí é como se tudo que estivesse fora disso, a gente não conseguisse dar conta, a gente não consegue digerir, a gente não tem linguagem, né, muitas vezes, a gente não tem capacidade de digestão e de processamento daquilo. Então, o racionalismo exacerbado, né, como um valor ultravalorizado, né, ele acaba sendo preponderante sobre outras sensibilidades que a gente tem. E aí ele anestesia as outras. A gente não consegue mais sentir o que não passa pelo nosso racional, o que não passa muitas vezes pela validação da ciência, né, que acho que são duas formas paralelas de se dizer. Então, uma das primeiras coisas que a gente até traz, né, nos nossos cursos é
a consciência disso. O que está fora disso, a gente simplesmente hoje mal tem ferramentas para processar, né? Então a gente fica anestesiado com relação a essa conexão basal, né, com o grande metabolismo. E quando a gente se conecta, a gente tende a se centralizar, a entender, né, eu, indivíduo, conectado com a natureza. E como é interessante a gente partir de uma perspectiva em que o centro pode ser a Terra, o metabolismo, e eu sou apenas uma partezinha daquilo, né? Então, só como exercício da gente começar a trazer isso para dentro, né, do nosso pensamento, o que é o centramento da Terra e não do indivíduo, né? A gente tem práticas, enfim, que a gente trabalha isso de outras maneiras, mas só para já plantar essa ideia. Eu acho que vocês trouxeram muita coisa, né? Sem falar por último, nesse momento acho que é um pouco complicado, mas eu vou tentar puxar um fio do que tipo de efeitos essa separação talvez tenha tido na gente, né? Quando a gente começa a observar, porque a partir do momento que nós somos integrados com a natureza, né? Com o grande metabolismo vivo, o nosso valor intrínseco está dado. A gente não precisa se provar, né? E a partir do momento que a natureza vira um objeto, vira uma propriedade que tem valor monetário, isso é uma espécie de uma cadeia que acontece com todos nós também. Vai acontecendo com alguns corpos até, de alguma forma, chegar em todos os corpos. E aí a gente passa, para justificar a nossa existência, que até então estava dado, a ter que provar o nosso valor. E essa necessidade de provar o nosso valor traz uma série de medos juntos, né? Medos de insignificância, né? Medos de não ser suficiente. E esses medos, eles de alguma forma, eles alimentam desejos de acúmulo, né? Desejos de apego a propriedades, né? E esses apegos, de alguma forma, acabam produzindo hábitos que são violentos. Por isso que a gente volta para um olhar de que não é um problema informacional. Então, quando a gente olha agora para essa crise, as várias crises que a gente vive, mas eu acho que vou pegar um pouco o caminho da crise climática, lembrando que ela está interconectada com tudo, como a gente vê mesmo acontecendo no nosso governo, por exemplo, a violência ao Pantanal, a violência à Amazônia, é também a violência às populações indígenas, às populações quilombolas, às populações ribeirinhas, né? Você vê um medo muito, muito presente, assim, né? Nessas formas de estar, né? Essa violência que é presente como reação a um medo de existir diferente, né? Então, quando existe um negacionismo climático que para a gente parece, nossa, mas esse negacionismo ele está tão fora de um fluxo das informações que a gente tem que estão tão claras, né? Porque não é uma questão de informação, a questão está num outro lugar, né? A questão está tipo num medo existencial. Por isso que a gente fala muito que para tentar lidar com isso não adianta só o nível cognitivo. A gente precisa conseguir entender como é que estão os nossos afetos, como é que estão os nossos traumas, como é que estão os nossos relacionamentos uns com os outros, como é que está o nosso relacionamento com esse grande metabolismo, né? Então, a gente gosta de usar uma metáfora, a casa é muito presente, porque a casa é muito claro como alguma coisa construída que nos separa da natureza. E essa separação que o Fábio também já trouxe, que é ilusória, né? Então, nós não estamos separados, é impossível essa separação, mas nós perdemos essa capacidade de nos reconhecer como integrados. Então, a gente gosta de imaginar como se fosse um cano que está entupido por todos esses traumas que foram se acumulando. E aí, quando a gente imagina essa casa, a gente pode imaginar um certo tipo de trabalho que acontece na sala, que é um trabalho cognitivo, mas a gente tenta levar esse trabalho em direção talvez à cozinha, que é onde a gente consegue nos alimentar e formar o tipo de medicina que pode atuar no mundo. Da cozinha, talvez a gente possa fazer um trabalho importante e pouco visto e pouco admirado nessa sociedade, que é um trabalho de banheiro, que é um trabalho de desentupir canos, que é um trabalho que não é glamouroso, né? Que muitas vezes ele é feito em silêncio. Talvez esse trabalho seja o trabalho fundamental para que a gente possa, de novo, se colocar em direção à Terra. E aí que a Terra possa fazer o seu trabalho, né? E mudar um pouco essa relação. Não somos nós que vamos regenerar a Terra, mas como a gente se coloca a serviço de um sonho da Terra. Eu acho que é um pouco essa
construção. Uau! Então, a gente abriria agora para perguntas, né? Mas acho que o povo está um pouco impactado, então eu vou fazer uma pergunta. A minha pergunta para vocês todos, na verdade, acho que ficou bem claro, assim, né, a partir de duas perspectivas. O Fábio trouxe muito, né, esse papel da ciência, e como mesmo dentro da ciência a gente teve contramovimentos, né, que, enfim, nessa batalha da narrativa acabaram não tendo esse destaque, perdendo, como ele trouxe, né, ou mesmo nessa visão que a Camila e o Dino trouxeram para a gente, né, de outras sensibilidades que precisam, né, ter espaço, e não só esse lugar da racionalidade, como, né, dentro dessa resposta a essa pergunta. Mas eu queria perguntar para vocês que eu gosto muito do nome dos gestos rumo a futuros decoloniais. Então, que gestos são esses para a gente sair desse lugar, dessa fantasia, né? Acho que a Camila e o Dino trouxeram um pouco, mas pedi para vocês falarem um pouco mais para a gente, então, inclusive, direciono a pergunta para vocês e depois abro para o Fábio. Mas nesse lugar, que gestos são esses e quais caminhos e quais direções, que possíveis faróis para a gente começar a meio ainda cambaleante, né? Dizer, peraí, narrativa, deixa eu experimentar aqui umas outras possibilidades. Como é que vocês veem, assim? O que vocês me diriam nesse sentido? Essa pergunta é difícil, né? E tem várias práticas que a gente trabalha justamente tentando tocar um pouco nisso. Eu acho que eu vou aproveitar para explicar esse nome, primeiro, Gestos Rumo a Futuros Decoloniais, né, que é um nome talvez um pouco complicado, mas ele vem de uma percepção de que esse tema da descolonização está muito em voga, e a gente talvez está olhando para isso, entendendo que a gente está tão imerso nesse sistema moderno colonial violento que é muito difícil pensar em alternativas de dentro dele. Então, o que a gente está imaginando é que tipo de movimento a gente pode começar a fazer para que de algum outro espaço uma outra coisa possa surgir. E aí, levando em consideração que esse trabalho provavelmente é intergeracional, né? Que esse trabalho ele não vai ser resolvido por essa geração, embora o tempo esteja ficando cada vez mais apertado, né? E aí eu acho que uma das coisas que são importantes para a gente é conseguir reconhecer esse entrelaçamento também na violência, né? Então, é muito fácil para a gente se apaixonar pela ideia de se entrelaçar com golfinhos e borboletas e árvores. Mas a gente está entrelaçado na violência. E a violência que acontece, ela é feita em nosso nome, quer a gente queira, quer não, né? Então, e aí voltando, a gente chama o nosso projeto de Terra Dentro para tentar mudar um pouco a direção mesmo. Ao invés da gente tentar rapidamente se mover para qual é a nossa solução, como é que a gente mergulha mais fundo para conseguir abarcar a complexidade do problema que a gente enfrenta, né? E aí, para isso, é preciso desenvolver formas de vitalidade, formas de resiliência, né? Porque a coisa não vai melhorar. A tendência é primeiro piorar. E aí, como é que a gente se fortalece? Como é que a gente consegue lidar com o mundo que está morrendo, e enquanto esse mundo morre, ter resistência e, ao mesmo tempo, conseguir auxiliar no nascimento de outras possibilidades de existência, ou que essas outras possibilidades que já estão aqui possam florescer e estar presente, né, num mundo onde caibam muitos mundos, para usar um ideal zapatista. Só complementando, né, em termos de práticas, o que a gente traz até nos cursos, né, e nas vivências, passa pelo cognitivo, passa muito por um entendimento racional, né, de compreensão disso tudo, de uma maneira de como estar consciente disso tudo, e aí vai rapidamente também para exercícios de como trazer consciência e radares, né, que a gente chama, para as nossas ações. Então, como que a gente pode se perceber caindo de novo nas mesmas armadilhas, quando a gente está tentando ser mais sustentável, fazer um mundo melhor, ter ações boas, né? Colocar todas as nossas boas intenções ali na frente para a construção de um mundo melhor, mas quais são esses radares que a gente tem que estar bem atento para a gente não repetir os mesmos erros, né? Então, a gente faz
muito essas práticas de radares. E, claro, quando a gente está em vivências, principalmente com os povos indígenas daqui do Brasil, com que a gente trabalha, sendo um deles os Funiô, e aí as práticas são outras e são levadas por eles e nos ajudam a nos reconectar de uma maneira mais visceral, né, com esse grande metabolismo, e aí é um pouco menos explicável aqui em um minutinho, mas passa pelo cognitivo também, passa por essa construção de radares, de percepção, de consciência e de bastante discussão também. Bom, vai ser uma delícia ouvir o Dino e a Camila falarem, super obrigado. Eu acho que tem uma... Né, assim, nisso dos gestos, a impressão que eu tenho é o seguinte, que assim, para mim tem uma coisa que é a realidade, que está aqui. Tem uma outra coisa que são as formas de interpretar a realidade, né? Como a ciência é uma delas, a arte é outra, a religião é outra e tal. Entre as formas de interpretar a realidade e a realidade tem um negócio que é a linguagem, né? Assim, que é a nossa forma de falar. Então, a impressão que eu tenho é que essas formas de interpretar, elas nunca tocam a realidade propriamente dita. A gente não consegue transformar em palavra, a gente não consegue explicar, a gente pensa e age através das palavras. Então, a impressão que eu tenho é que, assim, se a gente considerar que boa parte, se não todo, o problema hoje que o mundo atravessa, né, juntando todas essas coisas, uma crise climática, ambiental, sanitária, humanitária, se a gente considerar que tudo isso é muito associado a um histórico ocidental, masculino, branco e tal, talvez a gente deva buscar perguntar. Assim, a impressão que eu tenho assim, é como se a gente fosse uma criança perdida. Fala, caramba, para onde eu vou? Se você é uma criança perdida, você vai perguntar para as pessoas. Agora, para quem que a gente vai perguntar para onde que a gente vai? Como é que a gente chega de volta à nossa casa, que é a natureza? Então, eu acho que nisso a gente precisa conversar com quem não se separou dela. Então, os povos originais e que permaneceram associados a uma tradição de relação com a natureza que a gente hoje desconhece, 500 anos depois, a gente tem que ir lá e perguntar para eles. Quer a gente seja cientista, quer a gente seja religioso, quer a gente seja artista, a gente tem que conversar com essas pessoas para a gente entender o caminho, porque assim, eu, sinceramente, não faço ideia. A ciência não me ensinou isso. Cientista, eu adoraria saber, eu não sei, eu sei muito de fotossíntese, mas só. Que a gente se especializou, entendeu? Então, a gente precisa conversar com essas pessoas. Então, esse campo, e mais, não é só conversar com essas pessoas, a gente precisa conversar com a natureza também, com o que a gente chama de natureza, né? Com a água, com as plantas, com os animais. Eles têm que construir esse campo de diálogo, e para isso você precisa construir, assim, uma palavra que eu vou usar que é uma palavra forte, mas é fé. A gente precisa acreditar nisso, né? E se a gente não acredita, não vai adiantar, né? A gente acredita em nada, é próprio do nosso tempo, né? Mas eu acho que essa possibilidade de construção de diálogo com os seres vivos e não vivos, sejam eles humanos ou não, assim, para mim, ela é o grande gesto. E ela, assim, é fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. A gente tem uma pergunta para o Fábio, especificamente. Uma pergunta que diz assim: como você vê, Fábio, a mal interpretação de Darwin nessa narrativa da competição? E como o trabalho da Lynn Margulis pode nos ajudar a ver a colaboração e a simbiose como um caminho do interser? É uma ótima e difícil pergunta também. Mas eu vou falar muito a minha opinião pessoal. Eu acho o seguinte: tem um filósofo francês que eu gosto muito, chamado Henri Bergson. Ele falava que o ser humano... Ele escreveu muito do pensamento dele na época em que o cinema estava surgindo. Eu adoro cinema me fascina. E ele dizia o seguinte, que o nosso pensamento humano, ele tem um mecanismo cinematográfico. O que é esse mecanismo cinematográfico? A gente edita, corta e monta. Então tem um monte de coisa acontecendo em torno do que é chamada realidade, mas a gente interpreta essa realidade da maneira como a gente quer, assim, da maneira como nos diz respeito. Então eu acho que a ciência, ela tem muito a ver com o tempo dela. Se você for ver o pensamento do Darwin, que é um pensamento
lindo, uma teoria linda que explica muito, influenciou o mundo inteiro. Ela se dá mais ou menos numa mesma época e que o pensamento econômico era esse também. A teoria da evolução por seleção natural, como o nome diz, ela é pautada em vários processos ecológicos, a competição deles. Mas isso é o que se pegou da visão do Darwin e o que se passou para a sociedade em geral. Então, a gente entende esse processo de evolução por competição, qual uns matam os outros, mais ou menos. A visão da Lee Margulis e do James Lovelock, de um planeta interativo, tem um texto do Lovelock, acho que é de 2010, se não me engano, que eu acho muito interessante, que ele fala, puxa, não há nada assim, são duas visões diferentes do mesmo fenômeno, quer dizer, elas não são opostas, a visão da cooperação por Gaia e a da seleção natural do Darwin, elas não são opostas, elas estão aí, mas o nosso mecanismo cinematográfico vê, corta, edita e narra o que a gente quer ver. A do Darwin vence, predomina num tempo em que a gente tinha uma visão econômica desse jeito. A partir do instante, 50 anos depois, que o mundo entra nessa gigantesca crise que ele hoje atravessa, a teoria de Gaia, embora tenha tido ao longo desses 50 anos alguns heróicos militantes dessa teoria, que a ciência de vez em quando desfazia, que chamava de esotérico e tal, ela hoje volta com muita força, tanto como pedaço de ciência como metáfora. Isso o Bruno Latour fala muito bem, porque a gente já associa a palavra natureza tanto ao outro, ao que não é humano, que pensar numa política da natureza, por exemplo, e a política é o que transforma, já é um mau negócio, porque a gente está pensando no outro. Então o Latour fala que a gente tem que pensar numa política de Gaia, porque quando a gente fala na palavra Gaia, a gente pensa em tudo junto. Então, quer seja uma boa ciência, quer seja uma boa metáfora, para mim ela é a coisa do século XXI. E aí já não interessa mais se é uma boa ciência ou não. Entendeu? O que interessa é como que a gente operacionaliza isso. Isso que eu acho tão bacana de ver trabalhos como o Dino e a Camila que estão falando, que é botar isso em prática, transformar isso em ação. E que é uma coisa difícil de ser feita, porque a gente está 500 anos fazendo de outra forma, pelo menos. Então, a gente, quando vê hoje, né, eu vejo com muito otimismo, a gente vê movimentos como o Buen Vivir, aqui nos nossos países vizinhos, andinos, Bolívia, Equador, que reemergem e passam a fazer parte da Constituição. A Mãe Terra passa a ter direitos. Quando a gente vê o Ubuntu, lá nos países subsaarianos, na África, que também faz parte hoje de base política, legislação de país ali, Swaraj na Índia, Tecoporã, que é um princípio guarani, que os nossos vizinhos paraguaios têm, e os Guarani no Brasil também têm. Tomara que um dia isso suba para uma base legal, constitucional, que são, em última análise, princípios. E me lembra de novo o Américo Vespucci, o que ele viu nos Tupinambás de amor a si mesmo, amor ao próximo e amor à natureza. Prescinde de crescimento econômico. Entende? Talvez a gente não precise. Tem tanto dia, você tem todo o capital do mundo concentrado na mão de quê? 10% das pessoas. E se isso for bem distribuído? A gente vai precisar seguir crescendo economicamente? Então, eu acho que um pouco essa reflexão, essas discussões que a gente precisa fazer. A gigantesca preocupação é sempre essa. Vai dar tempo? Né? E a gente, quando olha a situação climática, a gente tem que fazer várias mudanças até 2030 para a gente chegar a 2050 num planeta parecido com o que a gente conhece hoje. A gente tem 10 anos para fazer essas mudanças. E a gente aprendeu, felizmente, aprendemos o seguinte: sem diálogo não dá. A gente não vai seguir mais maluco nenhum. Já seguimos muito maluco, deu sempre errado. Então a gente tem que conversar. Pode não dar tempo, se não der tempo a gente vai morrer de mão dada. Mas eu tenho a impressão que vai dar. Né? Porque hoje a gente tem essa eletrônica, tem essa maravilha aqui da gente estar se reunindo num tempo difícil como esse, pessoas de diferentes lugares aí do Brasil, do mundo. Então eu quero crer que vai dar tempo, sim. E obrigado, Dino e Camila, por estarem provocando a gente com gestos aí para essa transformação. Temos uma pergunta para a Camila e para o Dino. Como sensibilizar as pessoas para o mundo não humano se elas vivem em cidades cada vez mais populosas e distantes daquilo que a gente chama natureza? Obrigada, Daniela, pela pergunta aqui. Tem uma imagem que eu gosto muito, que é como a natureza ela tem uma força tão grande que nem a gente estando neste momento num prédio, né,
o concreto todo que tem em cima direto dessa camada da terra não é capaz de calar, né, isso. Então, como que a gente pode se sentir quase com o pé na terra, estando literalmente elevado, né, assim, com uma distância física dessa terra? E, de fato, essa sensibilidade, ela é possível, né, ela não demanda a gente estar no que a gente chama de uma maneira mais romântica de natureza, né? Eu tenho que ir para algum lugar, pisar na grama, no mato, estar com as árvores ou estar dentro do mar. Para quem está no Rio é mais fácil isso, aqui em São Paulo é mais difícil. E mesmo assim, como é que a gente se conecta com isso? E outro, na verdade, assim, eu acredito muito nessa potência da gente se conectar com isso, e a natureza é potente o suficiente para estar ali para a gente, mesmo através dos apartamentos e prédios e qual andar você tiver. Mas outro elemento que me veio à mente é um pouco da conexão que é para além dessa conexão com as coisas de luz, né? Com o arco-íris, com o golfinho, com a baleia. A natureza, ela é muito além disso, né? A natureza, ela é também sombra, entrelaçamentos perversos, ela é também morte, né? Vida e morte o tempo inteiro. E isso a gente encontra nas cidades, né? Então, assim, a gente encontra outros bichos que não são tão valorizados, digamos assim, como os passarinhos bonitos de quando a gente vai para a Serra da Mantiqueira, né? A gente encontra vida e morte, vida o tempo inteiro, e isso são ciclos naturais, né? A gente encontra dentro da gente essas relações de vida e morte, né? De ciclos. Então, tem outros jeitos de estar conectado, de tentar aguçar essa conexão e essa sensibilidade que não são dentro do óbvio e do mais gostoso, né? Digamos assim, que é mais prazeroso. Tem um jeito de ir por um caminho que é mais tortuoso e que a gente acha também tão interessante quanto. Eu acho que eu tô aqui pensando, né, que a gente estava justamente falando sobre a não separação, então é impossível, assim, aqui nós também estamos conectados, mas aí a gente volta um pouco para o que a gente falou no começo também, sobre desanestesiar os sentidos, né? Porque se a gente conseguir, de alguma forma, deixar a nossa cognição com todas as maravilhas que ela faz, mas abrir espaço para as outras formas de sentir, o mundo nos atravessa. E o mundo nos atravessa de um jeito que, por vezes, a gente não está percebendo. E aí, de novo, assim, a gente pode até ligar isso com várias questões de crises, talvez saúde mental que a gente tem vivido, de uma série de traumas que estão presentes, que são, a Sueli Roni que traz muito isso, né, da nossa incapacidade de lidar com esse mundo que está nos atravessando, né? A gente fica muito nesse mundo simbólico, categórico das formas e das coisas que são classificáveis e está perdendo a oportunidade de ver as coisas mais que humanas que estão presentes aqui, né? Então, talvez o caminho de conseguir se desanestesiar e estar disponível para que o mundo nos atravesse pode também nos indicar uma outra ponte, mas, de novo, assim, eu volto para esse lugar da gente entender que esse trabalho é muito difícil, ele é um trabalho no longo prazo, assim, né? Então, infelizmente, é difícil para a gente trazer uma resposta pronta porque a gente acha que ela não está aí. O que está é um caminho tortuoso e difícil para ser percorrido, assim. Eu acho que agora a gente vai se encaminhando para o final, né? Eu poderia ter 1000 perguntas, inclusive ainda pensei aqui mais uma, mas acho que a gente vai já, né, dando um espaço para todo mundo se despedir das pessoas, deixar uma última palavra. Então eu, né, em nome do Futuro Possível, quero agradecer Camila e Dino do Terra Dentro, o Fábio Scarano, por quem eu tenho pessoalmente uma admiração muito grande. Me despeço de vocês e peço para vocês, né, deixarem uma última palavra. Camila e Dino, deixem os canais do Terra Dentro, né, para que as pessoas possam acompanhar o trabalho. O Fábio também, né, se quiser falar do livro dele, se ele não quiser falar, eu também posso falar. Mas fica à vontade para que as pessoas possam, de alguma maneira, né, se conectar mais, ter um pouco mais de informação, porque o papo foi muito bom. Não sei se era a gente que ia começar, mas queria agradecer muito ao Futuro Possível, a todo mundo que esteve com a gente, ao Fábio, muito bom te conhecer pessoalmente aqui, né? Apesar dessa distância, já conhecer seu trabalho.
É muito bom ouvi-lo, é uma honra estar aqui compartilhando a mesa com você. E só relembrando, né, o link do crowdfunding do financiamento coletivo para o Povo Funiô, que tem a ver com, inclusive, né, um financiamento coletivo que visa ajudá-los na alimentação para um retiro espiritual que eles fazem de 3 meses, todos os anos. Então, como o Fábio falou, são um dos povos originários que mais retém as suas práticas originais, né, uma das línguas mais preservadas do Nordeste, né, eles ficam no Pernambuco. Então, é um modo da gente trabalhar em reciprocidade com eles a partir de tudo que a gente aprende e leva, né, e traz esse conhecimento, é a gente conseguir destinar um pouquinho de recursos para lá. Então, a gente agradece muito todo mundo que puder contribuir. E aproveito para lembrar do curso que a gente está lançando com o Futuro Possível, junto, né, a 3ª edição do curso Fim da Modernidade, uma perspectiva decolonial, ainda online, em 3 encontros, dia 6, 8 e 13 de outubro. Então vão ser 3 encontros mais concisos dessa vez, e a gente espera que vocês possam estar com a gente. Mandei o link aqui para as inscrições também. Seria muito bom poder discutir mais e escutar todas essas 30 pessoas que estão aqui que a gente não pôde escutar hoje. Obrigada. Bom, também queria dizer o quanto que eu estou grato, feliz de estar aqui com vocês, uma tarde muito gostosa. A última coisa que eu queria mencionar é uma coisa que o Dino e a Camila falaram que me tocou muito e que eu acho que simboliza muito do que a gente está discutindo aqui, que eles mencionaram mais uma vez isso do mundo atravessar a gente, né? Que eu achei tão bacana. E você vê, né? Esses 2 jovens com esse projeto lindo falam sobre isso. Essa semana mesmo estava conversando com o Ailton Krenak e o Ailton fala disso, da vida atravessar a gente, que a gente não tem a vida, ela nos atravessa, né? Muito parecido com o que eles falaram. E me lembra um filósofo francês que eu adoro, Maurice Merleau-Ponty, de meados do século XX, que falava que que o ser humano não tem as coisas nos têm. A gente não tem a natureza nos tem, a gente não tem a linguagem, a natureza fala através de nós. Então, eu acho tão bonito ver que essa percepção é o que eu falo do Américo Vespucci, isso está tudo aí há 500 anos. A gente tem pessoas em diferentes partes do mundo, com diferentes tradições históricas, com diferente formação cultural, que vivem e acreditam nisso. Mas isso, ao longo da história, majoritariamente foi oprimido, suprimido, e a gente não ouviu, e eu acho que festivais como esse mostram que esse discurso, essa voz, essa narrativa, mais do que isso, essa verdade, se é que eu posso usar essa palavra, ela cada vez é mais urgente. Então, por isso eu fico muito feliz em ver esse tema ser abordado aqui. Dino, Camila, super obrigado. Lua, uma satisfação, adorei ouvir a Ana mais cedo, Thaís, aos nossos intérpretes que estão fazendo um trabalho lindo aqui, super obrigado a vocês também, e uma boa tarde, bom futuro para nós todos. Antes da gente terminar, vamos tirar uma foto, todo mundo junto? A produção pediu para a gente abrir as câmeras e tirar uma foto. Pode ser? Todo mundo que está ouvindo a gente? Lari, vai me falando se está dando tudo certo. Oi, pessoal que está aqui com a gente. Já vi alguns rostinhos que reconheço do Futuro Possível. A Gabi, a Maria, que faz parte do coletivo, também está aqui com a gente. A Camila Fabre. A Gabi. Gabi, olá. Dani. Já, então ótimo. Tá, top, então, todo mundo sorrindo. Já tirou. Então, a gente vai encerrando, agradecendo todo mundo pela presença. Camila, Dino, Fábio, que honra ter ouvido vocês dialogarem. Um abraço em todos. E a gente tem a nossa sala 3, né, que já é um outro link, então quem se inscreveu, a gente se vê daqui a uns 15 minutos. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vamos lá para outra sala assistir.